Deus. Eu sou a Laura e hoje eu gostaria de falar algo que eu penso que todos nós gostaríamos de ouvir no nosso dia a dia. E o que seria aquilo que eu gostaria de ouvir? Eu gostaria de saber, de ouvir que alguém se interessa por aquilo que eu tenho a dizer. Tem alguém com o ouvido pronto para me ouvir. E quando nós falamos de falar, ouvir, produzir sons, eu amo música. Eu toco, estudei música e a música e os sons é algo muito envolvente, porque o som ele é propagado em ondas. E quando essas ondas sonoras elas são propagadas, elas não produzem apenas um barulho ou um ruído, mas elas produzem uma vibração no mundo, na natureza, em quem está ouvindo os sons. E essas vibrações dessas ondas sonoras, elas são mais do que apenas eu ouvir algo, mas é algo que pode entrar pelo meu ouvido, chegar à minha mente e despertar emoções, despertar lembranças e também criar memórias. Talvez você já teve aquela experiência de ouvir uma música e lembrar de algo que você associa com aquela música. Então, o som, falar, ouvir, é algo muito especial nos nossos sentidos. Na nossa caminhada, no nosso relacionamento, estamos todos cercados de música, independente se seja apenas o som de uma buzina na rua, um carro passando pelo trânsito, ou se você esteja dentro de um teatro maravilhoso, ouvindo uma orquestra tocando, um coral cantando. Tudo é música, tudo é som. E os sons, eles têm algo muito especial. Mas, uma certa vez, até houve alguns questionamentos por parte de alguns cientistas em dizer que será que sempre os sons são ouvidos por tudo, por todos? Por exemplo, se uma árvore ela cai lá no meio da floresta e às vezes nenhum animal se movimenta, será que eles realmente ouviram esse som? E a gente entende que os sons na própria natureza, eles causam uma vibração que faz com que os animais, eles tenham comportamentos e vão se identificar com determinado som e vai gerar uma reação, ou de fuga, ou um prenúncio de uma tempestade, ou mesmo um barulho de um perigo iminente. E isso vai desencadear atitudes, mesmo em animais no meio de uma floresta. Então, os sons, eles geram atitudes. Mas, de vez em quando, eu não sei se com você acontece isso, eu acho que sim, mas às vezes, nós, dentro do nosso coração, passamos por determinadas situações que parece que a gente grita, a nossa alma grita e parece que ninguém escuta. Será que você já se sentiu assim em algum dia? E por mais que você fale, por mais que você grite, por mais que você libere sons, mas parece que você está só. E nessa hora você pega e pode perguntar assim: será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está recebendo o meu grito? Ou talvez as suas forças estão tão esgotadas, o seu cansaço na caminhada está tão grande que você não tem força nem para gritar, nem para fazer um SOS de socorro. Talvez você só geme. Será que Deus escuta? Será que Deus vê? Pois eu tenho para você essa resposta e ela vai acolher o seu coração como um abraço para você na sua jornada. Eu quero dizer para você, com uma fundamentação bíblica,
que está lá no Salmo 116, o versículo 1 e 2 vai nos dar essa resposta. Vai dizer assim: o salmista, quando ele escreve esse salmo, ele vai relatar situações adversas da sua vida, até mesmo uma sensação que parece que a morte está batendo à sua porta. Mas ainda assim, ele vai dizer que ele clamou ao Senhor e que Deus o respondeu. Vamos ver então o que está escrito no Salmo 116, nos versículos 1 e 2. Vai nos dizer assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Por causa disso, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Quando esse salmista ele vai dar essa afirmação, ele vai dizer com muita certeza do seu coração, porque é embasado na sua experiência, não algo que alguém disse para ele, mas algo que ele viveu. Se você ler todo o Salmo 116, você vai perceber ele dizendo que ele passou por situações difíceis, que amarguras o cercaram, mas que ele clamou ao Senhor e que Deus o respondeu. Acho que nós estamos vivendo um tempo onde a arte de escutar, que a gente chama de escutatória, ela está bem decadente, ela está bem escassa. É difícil hoje você encontrar alguém disposto a te ouvir. A pressa do dia a dia, a correria do trabalho, a falta de tempo, às vezes a falta de interesse em ouvir o outro. Isso tudo são fatores tão corriqueiros no nosso dia a dia que muitas das vezes todo o remédio que precisávamos não está na farmácia, mas em um ouvido emprestado. Alguém que sentasse com você, que te ouvisse calmamente e de preferência sem julgamentos. Talvez esse seria o verdadeiro remédio que muitos estão precisando nos dias de hoje. Mas remédio esse que está muito difícil de encontrar. Mas eu quero dizer para você que, mesmo que às vezes nós temos dificuldades em encontrar pessoas que nos escute, pessoas que nos ouçam com atenção e sem julgamentos, existe um que você não precisa marcar hora com ele, a agenda dele não está lotada, por mais que ele dá conta do mundo inteiro, mas ele é Deus, ele está sempre pronto a nos escutar. Aliás, ele tem um interesse incrível, ele está o tempo todo desejoso de que você sente do lado dele, de que você converse com ele, de que você abra o seu coração sem reservas e diga para Deus tudo aquilo que está dentro de você, tudo aquilo que te machuca, tudo aquilo que te angustia, tudo aquilo que é seus sonhos, seus desejos, seus projetos, ou se tem alguma mágoa, se tem alguma tristeza, ele está pronto a te ouvir o tempo todo. Tudo aquilo que você desejar, colocar diante dele. Ele nos ama incondicionalmente. Ele conhece o nosso coração e na palavra de Deus vai dizer que antes mesmo que abrisse a nossa boca e pronunciasse a primeira palavra que fosse, Deus já conhece a intenção do seu coração. Deus já sabe aquilo que você vai expressar. Mas ainda assim, Ele está pronto para te ouvir. Ele tem a atenção para dar a você tudo aquilo que você precisa. O ouvido dele está pronto para nos escutar. E tem mais. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer para nós no Salmo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos aqueles que o invocam, de todos aqueles que o invocam com sinceridade. Não adianta eu chegar para Deus, decorar uma oração, recitar as palavras mais bonitas, achando que está pronto.
Agora Deus me ouviu e Ele vai fazer. Na verdade, a palavra de Deus vai dizer que Deus ele está pertinho daquele que busca Ele com sinceridade. Você pode chegar diante de Deus de alma lavada, com o rosto descoberto. Como assim? Você não precisa de maquiar para estar diante de Deus. Deus conhece o mais íntimo do nosso coração. Ele conhece todas as intenções da nossa alma. Ele sabe tudo o que se passa conosco. Então você não precisa fantasiar para chegar diante dele e dizer aquilo que você precisa, aquilo que te angustia, aquilo que é sua necessidade ou aquilo que seja o seu desejo. Ele está pronto para nos ouvir com clareza. E o melhor, ele não apenas nos escuta, mas ele também estende para nós o seu braço de carinho, o seu braço de afago. E diz para nós que aquele que o busca, encontra. Se nós batermos na porta do céu, se é que céu tem porta, né? Isso é uma alegoria que eu estou dizendo, mas aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Aquele que chama, será respondido. Aquele que procura, encontrará. E nós encontraremos em Deus um ouvido atento a nos ouvir, um coração pronto a nos escutar sem julgamentos e braços estendidos para nos socorrer nas nossas necessidades. Tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em Jeremias, no profeta Jeremias, capítulo 33, o versículo 3. Jeremias estava passando por um problema difícil. A nação de Israel estava sendo levada para o cativeiro. O povo estava sofrendo muito. E então, Deus vai falar com o profeta Jeremias. E ele vai dizer assim: clama a mim, e eu responderei. E eu direi a você coisas tão grandiosas que você nem pode saber, que você nem sabe, que no seu coração você nem imagina. Deus está dizendo para Jeremias: olha, Jeremias, pode clamar que eu estou pronto para escutar. Nunca as nossas orações, nunca o nosso clamor vai passar desapercebido aos ouvidos de Deus. O ouvido de Deus está atento à nossa voz. Não como um barulho qualquer, um ruído de trânsito, um barulho de cidade, sons que talvez às vezes você nem consegue discernir. Mas Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é capaz de compreender não só apenas o seu grito, a sua voz, a sua oração, mas até quando você não conseguir gritar, você não conseguir falar, você chorar ou gemer, Ele tem a capacidade de traduzir lágrimas, Ele tem capacidade de traduzir gemidos em pedidos específicos, porque Ele conhece o meu e o seu coração. E aqui no Salmo 116, mais na frente um pouquinho do Salmo, esse salmista vai dizer assim, lá no versículo 7. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Isso é um solilóquio, é ele conversando com a alma dele. Depois de expressar a sua necessidade, depois de dizer a Deus aquilo que estava doendo dentro da sua alma, aquilo que ele estava chegando diante de Deus como um clamor, como talvez um pedido desesperado, porque ele vai dizer que angústias da morte o cercaram, mas de repente, agora ele está conversando com a sua alma e ele vai dizer assim: alma, fique tranquila, acalme-se, pode voltar ao seu sossego, porque Deus tem sido generoso para contigo. E para mim e para você, a palavra de Deus pode nos dar essa mesma afirmação. Quando nós oramos a Deus, quando nós dizemos para Ele a nossa necessidade,
aquilo que angustia a nossa alma. Ele coloca dentro de nós uma paz que excede todo entendimento. Ele coloca na nossa mente o entendimento de que Ele está conosco, Ele nos ouve. Quando ninguém te ouve, Deus te ouve. E essa certeza do ouvir de Deus e do agir dele rápido em nosso favor traz arrego para a alma, traz colo para a alma. É como que esse versículo está dizendo assim para sua alma: calma, fique tranquila, relaxa, Deus já te ouviu e Ele já está trabalhando em seu favor. No tempo de hoje, nem sempre a gente vai conseguir que na hora que a gente queira, que tenha pessoas dispostas a nos ouvir. Mas eu quero dizer para você, independente do tempo, da circunstância ou da situação, Deus está pronto o tempo todo para ouvir o seu clamor. Ele ouve, Ele responde e Ele te salva na sua necessidade. E por isso, eu quero concluir dizendo aquilo que está escrito no versículo 7. Eu quero repetir isso para você, para que fique muito fresquinho dentro do seu coração. Alma, volta ao seu sossego. Fique em repouso, descanse, fique tranquila, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Deus, Ele é generoso. O que é generosidade? É aquela porção extra, é aquela medida aumentada. A palavra de Deus vai dizer que a medida de Deus para nos abençoar é uma medida cheia, recalcada, sacudida e transbordante. Essa é a maneira como que Deus manifesta a sua generosidade para conosco. Ele sempre vai fazer muito mais do que o que você imagina. Quando nós depositamos nele a nossa confiança e clamamos, ele nos ouve. Tenha certeza, o ouvido dele não está tapado para nos ouvir, deixar de nos ouvir, nem os seus braços encolhidos para que não se estenda a nós. Pelo contrário, ele tem sido generoso e está sempre pronto para te ouvir, para te abençoar, para te socorrer na sua necessidade. Clame ao Senhor. Não deixe de falar com Ele. Não deixe de conversar com Ele. Ele está sempre pronto e deseja muito ouvir aquilo que você tem para dizer. Que Deus te abençoe e que você nunca perca essa comunhão de falar com Deus.